E a gente continua a conversa com o comentarista político do Grupo Paranaíba e também jornalista Danilo Caixeta. Nós vimos agora, né, e ouvimos também no Boletim JR, informações aí de que o número de presos, né, Danilo, saltou de 200, que era o número anterior, para 300. E essas pessoas passarão por uma audiência de custódia hoje. São muitos os crimes que essas pessoas, que esses invasores, né, vândalos, podem responder, né, Danilo? Exatamente, Miriam. A audiência de custódia, só para a gente lembrar, é um procedimento estabelecido, né, pela legislação penal brasileira, é uma forma que tem para se avaliar se as prisões ocorreram de forma legal ou ilegal. Então, nessa audiência de custódia, o juiz vai analisar isso. As prisões foram legais ou foram ilegais? Em quais condições, quais foram as formas adotadas pelos agentes de segurança pública para efetuar a prisão. Então, é mais ou menos isso que é analisado na audiência de custódia. Mas sim, os crimes são vários e aí vai ser preciso identificar quem é quem. Isso é muito importante, Meire, porque, por exemplo, uma multidão como essa aí, não é que todo mundo depredou o patrimônio público, não é? Então, o crime, ele não pode ser um crime para todo mundo que estava lá, por exemplo, como cometeu o crime de dano qualificado. Mas quem estava dentro do prédio ou quem foi flagrado, visto, existem provas de pessoas que estavam depredando o patrimônio público, aí ele pode ser enquadrado, inclusive, no artigo 163, inciso 3º do Código Penal, que é dano qualificado. Por que ele é qualificado? Porque ele é cometido contra o patrimônio público do Estado, da União e tudo mais. Essa pena, ela é uma detenção de 6 meses a 3 anos, mais o pagamento de multa. Isso só no âmbito penal. Porém, de 2021 para cá, o Congresso Nacional fez uma alteração no Código Penal e colocou ali um novo capítulo lá no finalzinho do Código, da parte especial, que diz respeito sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí sim, talvez, nesse crime, pode abarcar todo mundo que estava ali envolvido, porque todo mundo estava com o mesmo propósito. Podem não ter depredado o patrimônio público todo mundo, mas o propósito... invasão, né? Era o mesmo. Qual era esse propósito, talvez? Romper a legitimidade do resultado das eleições que escolheu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Pedir uma intervenção federal ou o retorno do ex-presidente Bolsonaro para o governo ou, quiçá, apenas a saída do presidente Lula da presidência da República, isso tudo atenta contra o Estado Democrático de Direito, porque está atentando contra o processo eleitoral que foi realizado, legitimado, a eleição foi proclamada, o presidente Lula foi diplomado, empossado, então tudo isso já passou, né? Então, isso sim, esses manifestantes, mesmo aqueles que não estavam lá dentro dos palácios depredando o patrimônio público, eles podem ser enquadrados no artigo 359-L do Código Penal, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Foi praticamente o que a gente viu ontem nessas imagens que a gente está acompanhando aí. Aí, a reclusão é de 4 a 8 anos, além do crime da violência. Então, quer dizer, soma essa pena de 4 a 8 anos, mais para aqueles que cometeram dano ao patrimônio público, mais de 6 meses a 3 anos, além da multa penal. E no 359-M também tem uma outra possibilidade que vai ser analisada aí pelas autoridades, né, de justiça e tudo mais, que é o golpe de Estado, crime de golpe de Estado, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Também foi um caso que a gente viu ontem. Então, esses dois artigos do Código Penal podem ser chamados. E aí, nesse caso, a reclusão é de 4 a 12 anos, mais a pena da violência correspondente. Então, isso é bem básico, né? Assim, são 3 artigos dispositivos previstos no Código Penal que podem ser enquadrados no caso dos responsáveis por essa situação toda aí. Mas existe uma outra hipótese que está sendo levantada pelos juristas,
que é de atentado terrorista, né? Mas atentado terrorista é um crime mais delicado de ser comprovado, porque ele tem algumas hipóteses também taxativas, né? Como, por exemplo, qual era o propósito do atentado terrorista, se ele é cometido por interno, ou seja, não é um atentado externo, não é atentado de estrangeiros, é atentado de brasileiros, né? Foi crime de racismo, xenofobia, enfim, tem algumas outras hipóteses, mas pelo menos esses do Código Penal, estritamente aqui do Código Penal, são muito claros. Para além desses, esses invasores, esses vândalos, eles também podem ter responsabilização civil. Na responsabilização civil, eles podem ter que indenizar o Estado brasileiro pelos danos materiais causados, né? Por exemplo, quanto que vai ficar essa obra? A gente já parou para pensar nisso? Gente, são obras de arte que foram depredadas, presentes que o presidente da República, as autoridades recebem, que ficam nas vitrines expostas historicamente, fora o prédio mesmo, né? Mobiliário, cadeiras arrancadas, sistema de combate a incêndio acionado indevidamente. Armas que foram furtadas também, né? A gente viu ontem. Armas que foram... Pois é, aí, Meire, interessante isso que você levantou. Porque nesse caso, a gente viu ontem, por exemplo, imagens do ministro da Segurança, do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele mostrando lá na sede do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no Palácio do Planalto, que a porta tinha sido arrombada, eles reviraram e levaram armas. Aí também tem o crime de furto, né? Ou crime de roubo, dependendo como que vai ser qualificado. Então, além desses todos que eu disse, ainda tem essas outras variáveis, né? Dano, furto, roubo. Então, tudo isso vai ser identificado agora nas próximas horas. O presidente Lula deixou muito claro ontem, exigiu que seja feita uma investigação rigorosa, inclusive, para tentar identificar os financiadores, né, de toda essa invasão. São cerca aí de 5 mil pessoas, muitas delas chegaram, a maioria, né, chegaram de ônibus, e ele quer tentar descobrir quem financiou também o que a gente viu, né, Danilo? Isso é muito importante, porque ali puxa, aquela história, né, Meire? Quando puxa a pena, vem a galinha toda. Então, o que o presidente Lula quis dizer? Falou que todo mundo vai ser procurado. E ontem, nessa mesma decisão que afastou o governador Ebanez Rocha, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a imediata apreensão dos ônibus que foram lá a Brasília levar esses manifestantes e que os motoristas fossem conduzidos para prestar esclarecimentos sobre de quem é a propriedade do ônibus, apresentar documentos de contratação, se tem contrato, como que foi feito o pagamento pelo frete, quem pagou o frete, como pagou, qual foi o valor gasto com isso. Isso tudo consta nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes da madrugada, que é uma forma, inclusive, de identificar essas pessoas. E o prazo para isso, dado ao ministro na decisão para as polícias, é de 48 horas. Então, dentro de 48 horas, eles precisam levantar todas essas informações, fazer a apreensão dos veículos. Muitos deles estão estacionados próximos à rodoviária de Brasília, outros até ali na região da Granja do Torto. Então, tudo isso são os desdobramentos que a gente vai ver acontecendo a partir de agora, quando as investigações de fato começarem. Danilo, só para a gente finalizar, é impossível a gente não comentar. A invasão ao Congresso dos Estados Unidos completou, na verdade, 2 anos, né? E tem muita gente fazendo aí a associação. Na época lá, cerca de 900 pessoas foram presas e a maioria delas, né, estão respondendo ao crime com o rigor que se deve. Quais as semelhanças você atribuiria nessa situação aí, nessas 2 invasões? Na época lá, né, manifestantes contrários à eleição, no caso do presidente, do adversário do Trump. Todas. É tudo igual ao que ocorreu lá. E é aquilo que a gente conversava no início, já estava previsível também, não é? A diferença, na verdade, entre esses 2 episódios é que lá nos Estados Unidos eles invadiram o Capitólio, que é a sede do Congresso Nacional, né, americano. Agora aqui eles invadiram o Congresso Nacional, invadiram a Suprema Corte e invadiram o Palácio do Planalto. Então, os 3 poderes da República foram vilipendiados, né?
o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aqui ainda tende a ser mais grave do que ocorreu lá. Mas o modus operandi, vamos assim dizer, né, a forma de operação, a motivação, é tudo igual, não é? O presidente Trump tinha perdido a eleição, Biden assumido, e eles não gostaram do resultado, a mesma coisa aqui. Então, eu acho que é bem por aí, Meire. Danilo, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso Balanço Geral amanhã. Você que está sempre falando de política de um jeito descomplicado, para que a gente entenda, para que a gente perceba como isso vai impactar de forma geral o nosso país. É um capítulo triste da nossa história, sem dúvida nenhuma. O mundo está chocado e não se fala em outro assunto a não ser esse. Eu sei que você vai voltar no Manhã Total, conversando com a Mônica Cunha também a respeito dessa invasão e dos desdobramentos. Então, continue aqui na Manhã Paranaíba, porque a gente vai continuar falando sobre o que aconteceu em Brasília. É só, como se diz, né? Só a pontinha do iceberg. Obrigada, Danilo, pelos esclarecimentos. É sempre bom ter você com a gente. E agora eu falo com a Mônica Cunha, que está aqui acompanhando também esse bate-papo com o Danilo, né? Às 7h30 da manhã tem o Manhã Total e entre os destaques, é claro, né, vai falar sobre a invasão, mas teremos outros também, não é mesmo, Sim, minha vizinha? Sim, teremos outros. Dia. Bom dia para você, teremos outros destaques do Manhã Total. A gente quer saber da turma que está acompanhando, porque há dias a gente vive um cenário muito atípico. É chuva todo dia, é chuva constante. Ontem à tarde até abriu um solzinho, mas foi muito rápido e a gente tem acompanhado. E claro, a nossa rotina muda. Então, o que mudou na sua rotina? Deixa lá no nosso YouTube, no nosso canal, deixa o seu comentário, porque a nossa vida mudou com essa chuva aqui no Cerrado, né? E no Manhã Total a gente vai falar o seguinte: na hora de casar, né? Casamento ali bonitinho, união estável, muitos casais não conversam sobre o regime de bens. Ué, Mônica, como assim? Você vai saber como é que funciona o regime de bens na hora de partilhar a vida com uma pessoa. Não perca, é às 7h30, estou esperando vocês, Meire. Com certeza estaremos ligadinhos no Manhã Total, que começa às 7h30. Um beijo, Mônica, e até já. Agora, rápido intervalo e nós queremos a sua participação. Como eu falei antes, nós estamos ao vivo também pelo YouTube. Quer comentar a respeito do que aconteceu em Brasília? Você concorda com o que aconteceu? Hein? Eu quero saber a sua opinião. Mande pra gente, aponte ali a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e deixe a sua opinião. A sua mensagem pode aparecer na nossa tela aqui do nosso Balanço Geral amanhã. Rápido intervalo, já já estamos de volta.